Capítulo 5 do livro A Vida Além da Dor, do Dr. Braz Gondim, com o título Trauma e Memória. Trauma não é o que acontece, é o que guardamos na ausência de uma testemunha empática. Quando pensamos nos acontecimentos que nos marcaram negativamente, de alguma forma tentamos conectar esses fatos para justificar ações ou emoções. Eventualmente, pessoas observam a própria vida profissional no presente com frustração, podem atribuir sua insatisfação a um ambiente familiar disfuncional. Porém, nem sempre conseguimos explicar com clareza a origem de nossas angústias ou padrões de comportamento. Por que estou me sentindo assim? Por que simplesmente não deixo isso para lá? Por que me importo tanto com algumas opiniões e por que sou tão abalado por críticas? Por que estou sempre com uma expectativa negativa quando penso na opinião das pessoas a meu respeito? Esses são alguns dos questionamentos mais comuns que pode observar na prática clínica. As feridas que se apresentam no mais profundo do ser humano podem ser bem mais que lembranças de um período da vida. As lacunas de memória podem ser sinais claros da evidência dessas rupturas emocionais traumáticas, e as angústias mais complexas são exatamente aquelas que são mais difíceis de ser explicadas. São elas que amplificam a percepção de vazios existencial. Lembro-me de certo paciente muito bem vestido, roupas de grife, adornos e acessórios das melhores marcas. O semblante daquele homem alto e forte decaiu quando se sentou na poltrona e começou a falar de seus problemas. Suas primeiras palavras foram: Não sei por que estou aqui. Minha vida é boa, não me falta nada. Estou bem familiar e profissionalmente, mas tenho angústia e inquietações que não consigo explicar. Além desse caso, entendi, há inúmeros casos semelhantes. A, fatici, a, fa- a fatídica dúvida, a necessidade de dar nome a um inimigo desconhecido ou de se questionar acerca dessa dor. Seria espiritual? Perguntou-me o paciente na ocasião. E esse fenômeno, a incapacidade de explicar as emoções, chamamos de alexitimia. Trata-se de um achado que se relaciona com sequelas emocionais de traumas complexos. Em algum momento da vida, deparamos com angústias que não parecem fazer sentido, ou, às vezes, algo nos abala de forma muito intensa, mas não sabemos explicar sua origem. Além da memória declarativa, que se refere àquela consciente e verbalizável dos eventos traumáticos, as percepções dos traumas emocionais estão registradas na memória não declarativa, incluindo a memória sensorial, a emocional e a corporal. Essas percepções são registradas no sistema nervoso autônomo e podem ser evocadas por estímulos associados ao trauma, mesmo que o indivíduo não tenha consciência da origem dos estímulos. As evidências científicas apontam que a integração dessas percepções no tratamento do trauma emocional é importante para a resolução dos sintomas e a recuperação da saúde mental. Pesquisas apontam que pessoas que foram negligenciadas na relação com seus pais poderão apresentar o mesmo impacto se comparada às pessoas que passaram por uma grande catástrofe ou violência. Repetindo a pergunta: o que seria um trauma emocional? Apesar das mais complexas definições, uma das melhores formas de definir esse conceito é: traumas emocionais são bloqueios em nosso processo de desenvolvimento.
É a experiência emocional negativa que nos priva de evoluirmos de forma saudável. Ela é um obstáculo para o nosso potencial e a nossa identidade. Não se trata apenas de uma história ou enredo difícil, mas de uma cadeia psíquica e neurofisiológica complexa influenciando reações. É o domínio de uma expressão emocional negativa que tende a definir nosso comportamento. Não consigo, não sou boa para isso. Tenho dificuldade de me valorizar e impor limites nas minhas relações. Sinto uma rejeição constante. Evito dar os primeiros passos em projetos pessoais, pois sei que vou me frustrar novamente. Não sinto que faço parte dessa família, equipe profissional ou igreja. Essa dor vai durar para sempre. Meu problema é irreparável. Esses são exemplos comuns de questionamentos internos em um padrão traumático de pensamento. São novas formas de sentir e pensar que se apresenta como uma espécie de resposta aprendida pelo nosso corpo como reação. Emocional é o estado de viver dominado pela emoção e está, em última análise, torna-se o crivo das decisões. É a alteração aparentemente permanente gerada pela ferida na atividade psíquica. É a característica marcante no comportamento e a falta de capacidade de não voltar ao normal diante da emoção experimentada. Por envolver diferentes regiões do cérebro, o trauma emocional pode interagir de maneira distinta em nossa memória. Compromete nossa memória autobiográfica, que é responsável por armazenar a nossa própria história, trazendo contextos, tons e sentimentos influenciando por eventos isolados ou da experiência vivida. Estudo sugere que, como consequência do trauma, memórias instrutivas, vividas e intensas parecem surgir sem aviso prévio. São tão fortes que podem se tornar dominantes, dificultando o processamento de outras informações. O trauma compromete também nossa capacidade de recordação, assim como a ansiedade gera mais dificuldade de armazenar a memória recente. O trauma crônico atua com redução de atividade do hipocampo, que é uma região do cérebro que desempenha um papel fundamental na formação, organização e consolidação da memória, permitindo que você se lembre de eventos, fatos, lugares e aprendizados significativos. Além disso, o hipocampo também está associado ao aprendizado de novas habilidades e à navegação espacial. É uma parte essencial do cérebro que nos ajuda a lembrar de coisas importantes em nossa vida e aprender coisas novas ao longo do tempo. Pesquisa sugere que pessoas que passaram por experiências traumáticas podem apresentar dificuldade para lembrar o que exatamente aconteceu, muitas vezes esquecendo-se de informações relevantes. Você já deve ter visto em filmes policiais e investigativos um detetive deixando um cartão para a vítima e dizendo: caso se lembre de algo, entre em contato comigo, coletando informações sobre algo que acabou de ocorrer. Tanto os eventos estressores como a forma de contá-lo pode estar comprometido pelos traumas. Nosso ego pode recortar a mesma história de forma alterada, colocando-nos em um lugar seguro para nos sentirmos mais acolhidos ao tentar contar a história. Um fenômeno parecido ocorre quando sentimos nostalgia, pois lembramos de momentos passados de forma vivida e intensa. Essas lembranças são ligadas a uma sensação interna de importância. Lidar com os sentimentos e as limitações pessoais é mais relevante do que recordar exatamente os detalhes dos eventos. O que realmente importa é como nos sentimos e como aprendemos a enfrentar essas lembranças em vez de apenas lembrar os fatos exatos. Você conhece alguém que precisa ouvir esse capítulo? Você se identifica com ele?
Então, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.